E aí, pessoal, vamos retomando nossas aulas aqui da disciplina de Introdução Orgânica. Essa é a nossa quarta aula e onde a gente vai abordar ligações químicas e alguns conceitos importantes. Tá? Essa parte de ligações químicas a gente vai dividir em duas aulas, certo? Nessa onde a gente vai trazer os aspectos mais básicos, né? A gente vai falar sobre ligações iônicas e ligações covalentes, sobre estruturas de Lewis e carga formal, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre teorias de ligação, mais especificamente teoria do orbital molecular e sobre hibridização. Bom, então a gente vai falar de ligações iônicas, covalentes e ligações polares. Mas antes disso, vamos falar sobre uma teoria mais, na verdade seria uma regra, né? Que é a regra do octeto, foi estabelecida por Lewis, que é uma regra das mais básicas aí, que ajudam a explicar, né, por que os átomos fazem ligações químicas, né? Então, essa regra do octeto, ela estabelece que o átomo ele doa, recebe ou compartilha elétrons com o objetivo de atingir 8 elétrons, né, na camada de valência, certo? Você vê aqui, camada de valência. Então, seria essa a configuração mais estável para um átomo, seria aquela com 8 elétrons na camada de valência, uma configuração semelhante ao que a gente observa para os gases nobres, né? No caso do hidrogênio, ele se igualaria ao hélio, né, com 2 elétrons na camada de valência, seria que é a camada completa, né, a camada 1, né? Então, o hidrogênio ele também busca, né, o hidrogênio tem um próton, um elétron, ele também buscaria, né, teria essa configuração que não é o caso do octeto, mas, na verdade, é preencher a camada de valência, né? Uma camada de valência preenche completa, tá? Bom, vamos ver a configuração eletrônica de dois átomos inicialmente, do lítio e do sódio. O lítio tem a configuração eletrônica 1s2, 2s. O sódio tem a configuração eletrônica 1s2, 2, 2, 2, 6, 6s. E aqui existe aí semelhante entre esses dois átomos. Nessa configuração eletrônica a gente observa que o lítio tem a sua segunda camada com apenas um elétron e o sódio tem a sua terceira camada com apenas um elétron, ambos no orbital s. Tá? Isso aqui indica que lítio e sódio fazem parte da mesma família lá na tabela periódica. Eles fazem parte da família A, né? E são do bloco S, né? Terminação aqui, né? Quem lembrar das aulas de tabela periódica, são do bloco S e um elétron aqui, eles fazem parte da família. Então, nesse caso, né? Perceba que lítio e sódio se estabilizariam perdendo esse um elétron na sua camada de valência, formando os cátions, lítio mais e sódio mais. Por que isso? Veja que ele deve doar, receber ou compartilhar elétrons, né? Então, nesse caso, esses elementos eles doam elétrons para adquirir o seu octeto ou ter a sua camada de valência preenchida. Se o lítio perde esse elétron de valência, ele vai ficar com apenas um S2, né? Que seria uma camada de valência completa, a camada 1 completa se igualando ao hélio. Se o sódio perde o seu elétron de valência,
a gente vai observar que ele vai ficar com a segunda camada completa, a segunda camada com 8 elétrons, se igualando a outro gás nobre, né? Se igualando ao neônio. Tá? Então veja que, nesse caso, esses elementos sódio e lítio, eles perdem esse elétron de valência. Mais fácil eles perderem esse elétron de valência do que eles receberem 7 elétrons, né, através de ligações químicas. Certo? Então, a gente pode ver nessa reação que está acontecendo. O lítio e o sódio, ambos com um elétron na camada de valência, né? Então esse ponto significa, né, simboliza o elétron na camada de valência. Então, quando ele perde esse elétron, ele fica com a carga positiva, ele vira um cátion, e aqui seria esse elétron perdido. Os dois, né, que são metais, certo? Tem uma baixa energia de ionização, certo? Ou seja, eles têm a energia necessária para remover esse elétron de valência, né, no estado gasoso desses elementos é baixa. Então, eles perdem com relativa facilidade esse elétron. Também são átomos eletropositivos, né? Eles estão na extremidade esquerda da tabela. Por outro lado, vejam aqui os casos do flúor, cloro. Distribuição eletrônica, flúor tem 1s2, 2s2, 2p5. E o cloro tem uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Então aqui nós temos a camada de valência do flúor e aqui nós temos a camada de valência do cloro. Tá? Percebam que eles são elementos, né? São os halogênios, né? Da família dos halogênios. Está aqui um abaixo do outro lá na tabela periódica, né? Veja que o flúor está no segundo período, que é o mesmo período do lítio, né? Ó, esse N aqui indica que é o segundo período, e o cloro está no terceiro período, que é o mesmo período do sódio, certo? Então, e os dois fazem parte da mesma família, que seria a família 17 ou família 7A, certo? Eu sei disso porque eu estou somando aqui esses elétrons de valência, né? São 7 elétrons de valência. Essa família tem como característica ter 7 elétrons na camada de valência. Ou seja, os dois têm 7 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, eles precisam apenas receber mais um elétron. E assim eles adquirem, né, o seu octeto completo. Veja que para terminar de preencher essa camada 2, né, eu preciso apenas de mais um elétron. Ou seja, o subnível S já está preenchido. E para preencher o subnível P completamente, eu preciso de 6 elétrons. Né? E aqui, obviamente, no cloro, a gente tem a mesma situação. Então, é muito fácil para esses elementos, tem uma alta afinidade eletrônica, ou seja, eles têm uma energia, né? Tem uma estabilização muito grande quando eles recebem um elétron para formar ânions. Né? Então, ao mesmo tempo que os metais formam cátions com facilidade, né? Os halogênios formam ânions com também relativa facilidade. Eles são também considerados átomos bastante eletronegativos. Veja aqui nessa simbologia eu tenho os elétrons de valência representados aqui. Né? São 7 elétrons de valência no flúor, 7 elétrons de valência no cloro. Cada ponto seria representando um elétron. Então, a ligação iônica ela é feita através de atrações eletrostáticas. Né? Então, por exemplo, a gente viu que o átomo de sódio ele tem uma tendência a perder, né,
a perder elétrons, enquanto que o átomo de cloro tem uma tendência a receber elétrons, né? Então, acontece em uma reação química, quando eu tenho sódio e cloro, né, reagindo ali, eles formam o cloreto de sódio, já que o sódio ele doa o seu elétron para o cloro. Então a gente observa que a reação deles essa, né, tem essa equação aqui, justamente mostrando que o cloro, aliás, que o sódio doa o seu elétron para o cloro. Então, gente, veja que nessa transferência de elétrons você tem a formação de íons, né? Do cátion sódio e do ânion cloro, que é o cloreto. Então, essas cargas formadas, né, vão ser utilizadas aí pelos íons para se atraírem, né, através dessas cargas aí que ocorrem a atração. Então, a ligação iônica é feita através dessas atrações eletrostáticas, né? E isso aqui, gente, a gente sempre coloca aqui em ACl, né, como a fórmula do cloreto de sódio, mas isso aqui é o que a gente chama de fórmula unitária, tá? Ou seja, é a fórmula que representa apenas a relação entre íons, né? A relação de proporção entre íons. No caso, a proporção é um sódio para um cloro, é um sódio para um cloreto, na verdade. Tá? Mas, na verdade, quando a gente olha, né, para um sal único, a gente observa que esses íons eles formam uma rede cristalina organizada, né, com, no caso aqui, do cloreto de sódio, existe para cada sódio, né, 6 cloretos ao redor e para cada cloreto 6 cátion sódio também ao redor, formando aqui o que a gente observa nessas imagens A e B. Né? A imagem A mostra aí os grãos, né, de sal, maneira, né, até onde a gente consegue enxergar, e aqui na B seria uma representação dessa estrutura cristalina. Certo? Na ligação covalente, a gente sabe que as ligações covalentes são ligações que ocorrem através do compartilhamento de elétrons. Né? Lá na ligação iônica, eu tenho um metal e um ametal. Né? A gente viu que os metais têm uma facilidade de transferir elétrons e os ametais têm uma facilidade em receber os elétrons. É por isso que você observa a formação da ligação iônica. Já que na ligação covalente é mais fácil que os átomos compartilhem os seus elétrons ao invés de doarem efetivamente. Aqui nessa figura a gente observa a formação de água, amônia e metano. Veja que eu tenho hidrogênio e algum outro elemento, né, nessas três instâncias, né, onde os três elementos aqui, né, oxigênio, nitrogênio e carbono, são ametais. Certo? Então, né, e o hidrogênio tem ali semelhanças com relação à sua afinidade ao elétron. Então, nenhum nem outro tende a ceder efetivamente os elétrons. Veja que o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência e precisa, para completar o octeto, né, 2 elétrons. E aí, com 2 átomos de hidrogênio, cada um com um elétron, essa ligação, essa é formada através desse compartilhamento de elétrons. No caso do nitrogênio, são 5 elétrons de valência, ele precisa de 3 elétrons para se estabilizar, então ele precisa aqui para formar amônia de 3 átomos de hidrogênio. E o metano tem o carbono com 4 elétrons de valência, precisa de 4 hidrogênios para se estabilizar. Ou seja, pessoal, de uma forma geral, o oxigênio precisa fazer 2 ligações para se estabilizar. O nitrogênio precisa fazer 3 ligações e o carbono precisa fazer 4 ligações para se estabilizar.
E o hidrogênio? O hidrogênio precisa fazer apenas uma ligação para se estabilizar. Tá? Então guardem essas informações. É sempre importante lembrá-las. Só, quando eu tenho aqui dois átomos iguais compartilhando elétrons, ou dois átomos com eletronegatividades muito próximas, ou seja, a tendência em... A gente vai já ver o que é eletronegatividade, né? A gente observa que esse compartilhamento de elétrons ele é feito de uma maneira equivalente entre dois átomos. Ou seja, a gente sabe que os elétrons eles estão ali, na verdade, eles são na forma de uma nuvem. Então, okay. Quando eu tenho uma ligação covalente apolar, esse compartilhamento ele é equivalente entre os dois átomos, essa molécula, essa densidade eletrônica, ela é homogênea por toda a molécula, certo? Então a gente diz que não existem polos nessa molécula. Então, quando existe aí uma diferença de eletronegatividade, né, entre dois átomos em uma ligação química, que é a eletronegatividade, né? A gente vai já ver, certo? Mas é uma diferença entre a capacidade de compartilhar elétrons, né? Nesse caso aqui, observa que o cloro ele vai ter uma maior eletronegatividade do que o hidrogênio. Isso vai fazer com que essa ligação covalente seja uma ligação covalente polar. Tá? Então, o compartilhamento de elétrons ele pode ser do tipo apolar, ou seja, esse compartilhamento é de maneira igual ou equivalente, certo? Ou essa ligação covalente pode ser apolar, ou seja, o compartilhamento vai ser igual, certo? Quais casos aqui a gente observa, né, essa situação aí de ligação covalente polar? Então, essa eletronegatividade, né, gente, é a tendência que os elementos têm de atrair a nuvem eletrônica para próximo de si. Então, tem aqui essa tabela de eletronegatividades, né? Eletronegatividades relativas. Tá? Então, veja que o flúor é o elemento mais eletronegativo, né? E aqui ele recebeu aqui esse número 4 aqui, sua eletronegatividade, certo? E que quanto mais, né, à direita na tabela e mais acima, eu tenho um aumento na eletronegatividade desse elemento. Ou seja, a eletropositividade tem uma tendência oposta, né? Mais à esquerda, abaixo, né? Eletropositividade. Certo? Ou seja, e os metais, né, alcalinos, eles são mais eletropositivos e quanto mais para baixo, mais eletropositivo ele vai ficando. Então veja aqui que eu tenho flúor, oxigênio, hidrogênio como sendo cloro, né, como sendo os elementos mais eletronegativos da tabela. Ligações feitas com esses elementos, né, geralmente vão ser apolares, né, desde que sejam com elementos diferentes. Certo? Então aqui a gente observa, no caso do cloreto de hidrogênio, e como o cloro ele é mais eletronegativo, veja que o cloro tem uma eletronegatividade 3, né, do que o hidrogênio, que tem uma eletronegatividade 2 pontos. Ou seja, essa diferença de eletronegatividades ela é 0,9. Né? Então aqui você tem uma carga parcial negativa em torno do cloro, né? Porque a densidade eletrônica está mais na região do cloro. Certo? Então a carga negativa está mais distribuída em torno do átomo de cloro. E o hidrogênio fica com carga parcial positiva porque justamente essa densidade negativa está se afastando dele. Então deixa naquela região um caráter mais positivo. Aqui veja que também, no caso da água, a gente observa isso, né? No caso da água, o oxigênio é mais eletronegativo, né? Então o oxigênio 3 pontos, né? Hidrogênio. Então a diferença aí 4,
certo? Então aqui veja que a diferença de eletronegatividades entre a ligação oxigênio-hidrogênio é maior do que a diferença de eletronegatividade entre a ligação cloro-hidrogênio, né? Então a ligação é mais polar, no caso aqui da água, na ligação hidrogênio. E aqui na amônia a gente observa novamente, ó, na amônia a gente tem hidrogênio, e aí você vai ter essa mesma diferença de eletronegatividades observada aqui no HCl, diferença de 0 ponto. A diferença é que na amônia eu tenho 3 ligações de U, hidrogênio e hidrogênio. Veja que o nitrogênio tem mais eletronegativo, adquire uma carga parcial negativa. A gente usa, né, essa representação para indicar o sentido da eletronegatividade, ou seja, o sentido da formação do polo, né? Então, o polo, então essa seta, com a coisa aqui na ponta, né, ela está mostrando que no sentido do cloro você tem um deslocamento da nuvem eletrônica, certo? Então, aqui no caso da água eu também posso escrever dessa forma, tá? No caso do nitrogênio, cada ligação fazer essa representação. Então, vejam que dependendo de quais átomos estejam ligados, você tem aí, né, dos tipos de ligação. Veja que com a ligação ser considerada não polar ou apolar, né, então os átomos têm que ser iguais, como o caso aqui do carbono-carbono. Né? Obviamente, os átomos sendo iguais, a diferença de eletronegatividade é zero. Né? A gente diz polo é representado pelo é igual a zero, ligação apolar, ou se ela for uma diferença de eletronegatividade muito pequena, como é o caso das ligações carbono-hidrogênio. Carbono tem uma 2,5 e hidrogênio é 2,1, ou seja, essa diferença aqui é de apenas 0,4. 0,4 é uma diferença muito pequena, considerada então ligação apolar. Essa questão das ligações carbono-hidrogênio, carbono-carbono ser ligações apolares é muito importante quando a gente analisa os hidrocarbonetos. São compostos de carbono formados basicamente por carbono e hidrogênio, que são moléculas apolares, certo? Também pelo fato de serem formadas apenas por ligações carbono-hidrogênio. Então, o hidrocarboneto mais simples é o metano, que é formado apenas por ligações carbono-hidrogênio, e é uma molécula apolar, portanto. Né? E, obviamente, né, o etano, né, tem um carbono a mais, etano, também vai ser polar. Todos os hidrocarbonetos vão ser, os alcanos, né, vão ser apolares. Certo? Só tem ligações carbono. Hidrogênio, carbono, carbono. Então, aqui, voltando para esse contínuo, né? Então, quando a diferença de eletronegatividade vai aumentando, né, entre os elementos, entre os átomos, né? Então, você vai observando que essa ligação vai ficando cada vez mais polar. E quanto maior for essa diferença, mais polar vai ser a ligação. Até que a diferença, né, quando ela é muito grande, você chega a ter a ligação iônica, que seria o extremo. Né? Então, a ligação covalente apolar ela está num extremo e as ligações iônicas estão em outro extremo, né? No extremo oposto, quando a diferença de eletronegatividade ela é tão grande que não acontece esse compartilhamento. Né? Acontece essa doação efetiva do elétron ou dos elétrons. Aqui nesse mapa de potencial eletrostático, a gente pode observar. Olha aqui no caso do hidrogênio, né? Hidrogênio como sendo apolar, né? A gente vê que existe aqui uma distribuição homogênea, né, dos elétrons, certo? Ou seja, essa molécula é apolar. Aqui no caso do HF,
A gente observa que na região do flúor, né, existe aqui uma região mais avermelhada. Isso quer dizer, o vermelho indica uma maior quantidade de elétrons nessa região. No caso do hidrogênio, mais azul, que o azul significa nos mapas de prático que essa região ela está deficiente de elétrons, ou seja, tem uma carga parcial positiva aqui e uma carga parcial negativa aqui. Posso dizer, né, que essa distribuição dessa molécula, então, é uma molécula polar. No caso do hidreto de lítio, veja que eu tenho um metal, lítio, e o hidrogênio. Então, no hidrogênio, eu tenho a carga parcial negativa, veja aqui no mapa de potencial eletrostático, né? E eu tenho aqui o lítio nessa região azul, ou seja, lítio deficiente de elétrons. Lembrando que o lítio é um metal, então os metais eles são muito pouco eletronegativos, né? Eles são mais eletropositivos. Certo? Então aqui no caso do hidreto de lítio, a gente pode escrever seta indicando. Se eu tenho uma molécula polar, I é diferente de zero. Então o I ele é elemento polo, né? Ele representa o grau de separação de cargas. Quanto maior o Mi, maior vai ser a diferença entre os polos formados. O Mi ele depende da magnitude da carga, certo? E da distância entre essas cargas. Beleza? Não vai calcular o valor de Mi, entra mais lá para a química geral, mas é importante a gente saber essas características aqui do Mi. Então, quando a molécula é apolar, a gente diz que o Mi é igual a zero, ou seja, não há separação de cargas. Quando quando a molécula é polar, né, a gente diz que o Mi ele é diferente de zero. Não necessariamente a gente precisa definir aqui a magnitude do Mi aqui para o nosso nível aqui de estudo. Na nossa terceira aula, falei sobre a representação das estruturas. Mas eu não falei sobre estruturas de Lewis, né? Então, a gente já mostrou aqui nessa aula outras estruturas, né? Mas agora a gente vai falar mais especificamente delas. Então, as estruturas de Lewis, elas utilizam pontos representando os elétrons de valência. Ou seja, o hidrogênio, que tem apenas um elétron na valência, ele é representado dessa forma. Esse é o símbolo de Lewis para o hidrogênio, certo? O carbono tem 4 elétrons de valência, ele é representado por esse símbolo, certo? Então, esse é o símbolo de Lewis do carbono. Cada ponto representa um elétron de valência. O nitrogênio tem 5 elétrons de valência, então ele é representado dessa forma. O oxigênio tem 6 elétrons de valência, portanto ele é representado dessa forma. As estruturas de Lewis, elas ajudam a gente a perceber, né, os elementos representativos, né, quantos elétrons faltam aí para que ele possa se estabilizar, né, ou quantos elétrons eles precisam doar para eles se estabilizarem. Certo, gente? Então, para que a gente saiba, né, primeiramente, quantos elétrons de valência tem um elemento, a gente precisa fazer a distribuição eletrônica dele. Por exemplo, o carbono, que é importante para a gente, tem distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2. Né? O carbono tem 6 elétrons. Então, a camada de valência do carbono é a camada 2. Veja que é a camada mais externa. A camada 2 tem 4 elétrons. Né? Tem 2 elétrons no subnível S e 2 elétrons no subnível P. Ou seja, o símbolo de Lewis vai ter 4 elétrons. Para o oxigênio. O oxigênio tem número atômico 8, ou seja, tem 8 elétrons. Então vai ficar 2, 2s2, 2p, 4. Camada de valência oxigênio, então tem 6
elétrons. Por isso que a gente colocou aqui 6 elétrons em torno do símbolo elemento. Tá, gente? Então veja que a gente precisa, né, caso você não saiba, fazer distribuição eletrônica. Ou então, pela própria família. Né? O carbono é da família 14, ou família 4A. O oxigênio é da família 16, ou família 6A. Então veja, 4, 6, né? 6, 6, tá? O número da família indica aí o número de elétrons de valência. Porque o hidrogênio é da família 1, o nitrogênio é da família 5A. Olhando aqui para as estruturas da água, a gente tem né, as estruturas de Lewis para a água, para o íon hidrônio, né, e para o íon ou ânion hidróxido. Então, a água, né, tem aí o seu, já viu, né, seu hidrogênio e 2 hidrogênios cada um com um elétron, né? Então eles compartilham aí, né, os elétrons. Então aqui os elétrons são compartilhados, né, pelo hidrogênio, pelo oxigênio. Lembra que esse compartilhamento não é compartilhamento equivalente, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, né? Então o hidrogênio fica com uma deficiência eletrônica e o oxigênio fica com uma carga parcial negativa, porque ele tem mais elétrons ali nas suas proximidades. Veja que no íon hidrônio, o oxigênio está ligado a 3 hidrogênios, certo? Então o que está acontecendo aí? Né? Só é o equivalente a um H+. Vamos abrir um parênteses aqui. O que seria esse H+? O H+, gente, né, seria um hidrogênio, perdeu o seu elétron dessa forma positiva, tá? É o íon hidrogênio, ou que a gente pode chamá-lo de próton. Ele é uma substância muito comum lá em meio ácido, certo? Então o que acontece? O oxigênio ele pode pegar aqui o par de elétrons não ligante, certo? E fazer aqui uma nova ligação com esse hidrogênio. Nesse caso, a ligação covalente vai ser formada por elétrons de um único elemento, tá? E os 2 elétrons que fazem a ligação aqui vão vir do oxigênio. E aqui a gente vai classificar, né, os elétrons que são compartilhados como elétrons ligantes e os elétrons que não são compartilhados como elétrons não ligantes ou isolados, certo? Então, dessa forma, o que vai acontecer? Né? Isso vai originar essa estrutura aqui, veja que essa estrutura de Lewis, eu tenho aqui nesses hidrogênios aqui, né, que foram formados pelo compartilhamento de cada um, e nessa ligação aqui a gente teria um compartilhamento apenas com vindo dos elétrons do oxigênio, certo, gente? No entanto, aqui eu mostrei, né, essa diferenciação aqui, os elétrons que vieram do hidrogênio, os elétrons que vieram do oxigênio, mas na verdade, né, na estrutura, a gente não pode fazer diferença, né, ligações após formadas, não tem diferença entre os elétrons que vieram do hidrogênio e os elétrons que vieram do oxigênio. Tá? Não existe essa diferença aqui. Escrevi só para fim a representação aqui didática, certo? Então, mas o correto seria a gente não diferenciá-los. Porque a gente tem o hidrônio, ele tem uma carga positiva, não é carga parcial, é uma carga realmente positiva, porque seria o equivalente ao hidrogênio, ao oxigênio ter perdido ali um elétron, né, para o hidrogênio. E veja que no caso do íon hidróxido, tá? No caso do íon hidróxido, eu tenho, seria, né, a perda de um
hidrogênio, certo? E esse hidrogênio saiu e deixou o seu elétron lá. Como é que seria uma representação dessa reação, desse processo? Então aqui a gente tem a molécula de água, né? E aqui seria o equivalente a um hidrogênio ser perdido, ele sai na forma de H+, ou seja, se ele saiu na forma de H+, ele deixou o seu elétron aqui com o oxigênio. Sai assim na forma de H+. Então, o elétron, digamos que esse elétron aqui fosse o elétron hidrogênio, ele deixa o oxigênio, né, e ele fica sem elétron. Nesse caso, o hidróxido, né, é um ânion, certo? Com a carga concentrada no oxigênio. Beleza, gente? Bom, existe uma forma, né, da gente definir a existência ou não dessas cargas aí dos elementos, tá? Seria isso, né? Seriam as cargas formais. Então, o que é a carga formal, né? A carga formal é a diferença do número de elétrons de valência, né, dos elétrons não ligantes e metade dos elétrons. Ou seja, para o oxigênio aqui na água, né, vamos calcular aqui a carga formal para o oxigênio. Então, aqui no caso, a molécula de água, certo? Então, aqui o oxigênio tem 6 elétrons de valência, sempre vai ter 6 elétrons de valência. No caso aqui da molécula de água, ele tem 4 elétrons não ligantes, né? 4 elétrons. Quantos elétrons ligantes ele tem? Ele tem 4 elétrons ligantes também na molécula de água, né? Os elétrons que estão aqui com o hidrogênio. Só que a gente vai considerar metade, seria os elétrons que são dele mesmo, né? Então são apenas 2 elétrons. Tá? Então aqui, gente, vai ficar mais, né? É mais, tá? Então vai ficar o quê? 6. Carga formal do oxigênio, né? É zero. No caso da molécula de água, certo? Então, na molécula de água, não existe carga formal no oxigênio e também não vai ter no hidrogênio, nos hidrogênios, certo? Senão, a soma das cargas formais em uma molécula tem que ser uma molécula neutra, né? Tem que ser igual a zero. Aqui no caso do íon hidrônio, certo? Do hidrônio, a gente vai calcular novamente para o oxigênio. Carga formal para ele. 6, então, é a carga formal. Então, no íon hidrônio, a gente tem aqui 2 elétrons não ligantes, 2 elétrons isolados, né? E existem aqui, ó, 6 elétrons ligantes. Então, 6 por 2, né? Dá 3, certo? Então, a gente vai ter 6 menos 5 vai ser mais. Então, o oxigênio, no caso do íon hidrônio, tem uma carga positiva, né? A carga unitária positiva. Então, aqui no caso do hidróxido, vamos calcular novamente a carga formal, agora para o oxigênio hidróxido, que, no caso, o elétron de valência é 6. Elétrons não ligantes, eu tenho 6 elétrons não ligantes, né? E a metade dos elétrons ligantes, né, vai ser igual a 1. São 2 elétrons ligantes, a metade disso, carga formal do oxigênio, então, vai ser. Por isso, a gente observa que, no caso do hidróxido, a carga no oxigênio é negativa, certo? Então, as cargas formais, elas ajudam a gente a determinar aí a posição, né, a existência ou não de cargas e qual átomo essa carga vai estar, certo, gente? Eu não calculei as cargas formais para os hidrogênios, porque a carga formal para todos esses hidrogênios é igual a zero, certo? Todos os hidrogênios aí
três substâncias, eles têm a mesma situação. Quer ver? Hidrogênio tem um elétron de valência, né? Hidrogênio não tem elétron não ligante, certo? E a metade, né, para esses hidrogênios aí dos elétrons ligantes é 1. Beleza? Então a carga formal vai ser 0. Todos os hidrogênios têm essa característica. Escrever as estruturas de Lewis para essas substâncias e determinar as cargas formais dos carbonos, certo? Começando aqui, né? Então, o carbono tem 4 elétrons de valência, né? São 4 hidrogênios, cada hidrogênio, então, aí fazendo uma ligação com o carbono, certo? Carga formal do carbono aí vai ser elétrons de valência 4, elétrons não ligantes não tem, a metade dos elétrons ligantes é 4. Aqui, carga formal 0. Para esse, então a gente tem aqui 2 carbonos. Veja que os hidrogênios, gente, eles só fazem uma ligação. Então eu não posso ter hidrogênio entre carbonos, que ele estaria fazendo 2 ligações, né? Então esses 2 carbonos, eles só podem estar ligados entre si, né? E aí eu teria 3 hidrogênios em cada carbono, beleza? Esses carbonos aqui, eles são semelhantes ao carbono do metano. Eles também vão ter carga formal igual a 0. Tá? Ou seja, esses carbonos, tanto no metano quanto no metano, eles são carbonos, né, sem carga. Agora vamos ver aqui no caso do CH3+. Pessoal, o CH3+, é o que a gente chama de carbocátion, certo? Então, como é que a gente vai determinar aqui a estrutura de Lewis, né? Veja, tem uma forma aqui da gente determinar as estruturas de Lewis que consiste aqui em um método. Tá? Primeiro, a gente vai somar todos os elétrons de valência, né, dos elementos aqui em questão. Então, para o carbono, você tem 4 elétrons de valência. Para os hidrogênios, você tem vezes 3, porque são 3 hidrogênios, então ao todo são 7 elétrons de valência. Beleza? Como aqui eu tenho uma carga, né, como aqui eu tenho uma carga positiva, certo? Então, eu tenho que subtrair um elétron. Então, vai ser menos 1. Eu vou subtrair essa carga positiva, indica que eu tenho um elétron a menos do que eu teria com os elétrons de valência. Então, eu tenho aqui 6 elétrons ao todo. Beleza? Esse número de elétrons eu vou dividir por 2. Portanto, eu vou ter 3 pares de elétrons para distribuir na segunda parte. A segunda parte é distribuir pares de elétrons. Tá? O carbono é o átomo central, então eu vou colocar aqui 3 pares de elétrons do carbono. Beleza? E vou fazer aqui as ligações com hidrogênios. Então aqui a gente tem a estrutura de Lewis. Essa carga aqui, né, ela obviamente vai estar no carbono, mas a gente pode determinar aqui essa carga utilizando a carga formal. Vamos calcular a carga formal aqui para esse carbono. Então o carbono tem 4 elétrons de valência, menos não tem elétrons isolados, né, mais metade dos elétrons ligantes, 3. Ou seja, a carga desse carbono é mais. Beleza, gente? Então a gente justifica que essa estrutura e livra essa carga também pela carga formal.
Aqui a gente tem carbânio, que é um ânion carbono. Tá? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui o desenho das estruturas. Primeiro, vamos somar os elétrons de valência. Então, o carbono, 4 elétrons de valência. São 3 hidrogênios, cada um com um elétron. Né? Isso aí vai dar 7. Só que aqui eu tenho um ânion. Então, eu vou somar um elétron. Ou seja, são 8 elétrons. E por 2, 4 pares de elétrons. Certo? Então, a segunda parte aqui vai ser a gente distribuir esses elétrons em torno do átomo central e fazer as ligações aqui. São apenas com 3 hidrogênios. Então, vai ficar um elétron não ligante aqui do carbono. Se a gente calcular aqui essa carga formal, eu vou calcular ela aqui, vou colocar de amarelo para a gente. Tá? Então, vai ficar 4. Aí eu tenho aqui 2 elétrons não ligantes, mais 3 elétrons, que é a metade dos elétrons ligantes. Ou seja, vai ficar carga formal para esse carbono. Beleza? Então, aqui, carga carbono. Falando mais um pouquinho aqui, além das representações de Lewis, né, das estruturas de Lewis, a gente tem a estrutura de Kekulé, que a gente já falou na aula passada, que elas mostram as ligações representadas por linhas, né? Então, no lugar par de elétrons, você tem uma linha para cada par de elétrons. Ou seja, quando você tem uma ligação dupla, você tem, na verdade, 2 pares de elétrons. Né? Quando você tem uma ligação tripla, você tem, então, na verdade, 3 pares de elétrons. Tá? Então, aqui a gente apresenta todas as ligações. Você pode ou não adicionar aqui elétrons, né? Desde que seja conveniente. Certo? Não tem problema em fazer a representação aqui molecular colocando os elétrons não ligantes como pontos. Tá? Estou colocando em todos aqueles que têm elétrons não. As estruturas condensadas elas não mostram as ligações. Elas omitem a informação da ligação. Né? A conectividade ela aqui é um pouco mais omitida. A gente sabe aqui quem está ligado por conta das regras de valência, né? Ligações possíveis. Vou fazer aqui algumas comparações, né, entre as formas de Kekulé e as formas condensadas. Veja aqui nesse primeiro caso, né, eu tenho uma cadeia carbônica e aqui eu tenho algumas ligações com cromo e cloro. Como é que como é que eu vou ter essa representação? Né? Então veja, CH3 está aqui, né? Ó. CHA, CHA e o BR logo em seguida. Então veja que normalmente eu coloco o carbono e os átomos que estão ligados a ele à sua direita, certo? E não, no caso aqui, uma terminação, não existe um problema em eu fazer isso, tá? Colocar o hidrogênio aqui na terminação e dar, beleza? Então veja aqui também o cloro está novamente à direita do carbono ao qual ele está. Posso também usar ali um meio termo, né, entre a estrutural especular e a condensada, mostrando a ligação somente com os átomos que não são hidrogênios, de forma a dar algum destaque. Certo? Também é comum que caso haja uma repetição de grupos numa cadeia, aqui por exemplo, uma repetição 4 grupos CH2, né, essa estrutura ela seja simplificada
dessa maneira. Ou seja, colocando aí os grupos que se repetem entre parênteses, colocando a sua quantidade. Tá? Da mesma forma que se eu tenho aqui uma ramificação, lembrem aqui como é que a gente identifica uma ramificação, né? A gente viu na aula, na nossa aula passada, que na aula de representação estrutural, que a ramificação ela está em carbonos terciários, que é o caso aqui, ou quaternários, né? Então essa ramificação ela pode estar na estrutura condensada entre parênteses, tá? Aqui para indicar que é uma ramificação que ela não faz parte da cadeia. Da mesma forma que algum outro grupo composto, né? Seja um grupo que tenha mais de um elemento, ele pode entrar aqui também entre parênteses, certo? Cloro e bromo, no primeiro exemplo, não precisam de parênteses porque consistem em um único elemento, né? No caso aqui da hidroxila, eu preciso colocar entre parênteses porque é um grupo apenas, mas ele tem dois elementos aqui. Eu quero apresentar também para vocês outras formas de mostrar aqui esse grupo que a gente chama de grupo carbonila, né? O grupo carbonila, então, ele é essa ligação dupla entre o carbono e o oxigênio. Então, na estrutura condensada, eu posso colocar esse oxigênio aqui ao lado desse carbono, aqui no lado direito dele, né? Eu vou saber que tem uma ligação dupla aqui entre esse carbono e o oxigênio por conta desse carbono não ter hidrogênios ligados a ele, certo? Então ele está ligado a este carbono, a este carbono. Então são duas ligações. Não tem hidrogênio ligado a ele, ou seja, só pode ser uma ligação dupla com o oxigênio por conta o carbono precisa ter 4 ligações. Ou eu ainda posso colocar essa dupla dessa maneira aqui entre parênteses. É menos comum de se ver, né, dessa maneira aqui, sendo que essa primeira já representa bem. No caso aqui dessa outra carbonila, sendo que uma carbonila terminal, que aqui eu tenho um aldeído, né, uma função aldeído, também posso colocar aqui, né, só que, no caso do aldeído, o hidrogênio ligado ao carbono vem logo imediatamente ao átomo de carbono e em seguida vem o oxigênio. Então vai ficar CHO para representar de forma condensada um aldeído. Beleza? E aqui no caso de um ácido carboxílico, né? Aqui eu tenho um ácido carboxílico, essa função aqui que a gente viu lá nos aminoácidos, né? Então eu posso também representá-lo da seguinte forma, posso colocar CO2H. Tá? Então aqui que essa é a carboxila, ou eu posso também colocar COOH. Não confundam aqui, né? Se vocês virem, eu tenho, por exemplo, esse tipo de arranjo, certo? Então isso aqui está totalmente equivocado. Beleza, pessoal? Vamos ficando por aqui. Espero que estejam estudando, resolvendo os exercícios e até a próxima aula.